Aí, pessoal, vamos fazer a correção da semana 4 do PET volume 2, referente ao 7º ano. Na semana 4, nós temos tratando sobre rotina diária e sobre o Simple Present, que é o presente do indicativo em português. Aqui diz o seguinte: o Simple Present, o presente do indicativo em português, é utilizado para falarmos de nossa rotina diária. E aí aqui tem algumas expressões relacionadas à rotina diária. Tem I brush my hair, que é eu escovo o meu cabelo. I have breakfast, que é eu tomo café. I read a newspaper, que é eu leio um jornal. Then I brush my teeth, que é então eu escovo meus dentes. I take a shower, que eu tomo banho. I get dressed, eu me visto, me arrumo. I get up, que é eu levanto, e I wake up, que é eu acordo. Na questão número 1 está pedindo: reescreva os verbos que indicam a rotina diária na ordem em que acontecem, que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Atenção, uma das frases tem que ser a primeira delas. Então, a primeira aqui tem de ser eu acordo, né? Para eu fazer as outras coisas, de acordo com o que tem aqui, essa lista, a primeira tem de ser acordar, que é I wake up. Então, eu coloquei aqui na número 1, I wake up. A partir daí, a ordem suas não vai ser igual à minha ou não precisa ser igual à minha, porque cada um segue uma rotina diária diferente. Eu coloquei aqui de acordo com o que eu penso, mas o que vocês fazem, a rotina que vocês seguem, provavelmente vai ser diferente dessa que eu coloquei aqui. Então, em primeiro lugar, I wake up, que eu acordo. Segundo, I get up, que eu levanto. Terceiro, then I brush my teeth, que é então eu escovo meus dentes. Quarto, I take a shower, que eu tomo banho. Quinto, I brush my hair, que é eu escovo meu cabelo. Sexto, I get dressed, que é eu me visto. Sétimo, I have breakfast, que é eu tomo café. E oitavo, I read a newspaper, que eu leio um jornal. Então, aqui era para colocar na ordem de vocês. O que vocês fazem em segundo lugar, o que vocês fazem em terceiro lugar, e assim por diante, até completar aí o quadrinho. Na questão número 2, está dizendo: no exercício seguinte, queremos falar da rotina de um amigo. Faça as mudanças necessárias no pronome e no verbo para mudar as frases para a terceira pessoa do singular. Então, quando a gente trata sobre o presente simples, nós temos algumas regrinhas. Aqui tratando só sobre a forma afirmativa. Sobre a forma afirmativa, a regra geral é de acréscimo de um S aos verbos quando ele estiver referindo à terceira pessoa do singular, que equivale a he, que é ele, a she, que é ela, ou a it, que é ele ou ela, quando não é pessoa. Então, a regra geral para estes três pronomes, que equivale à terceira pessoa do singular, é o acréscimo do S. Para acrescentar o S, a gente tem de observar algumas regrinhas. Olha aqui. Quando um verbo for terminado em Y, e esse Y for precedido de uma consoante, a gente tira o Y e no lugar dele coloca IES. Então, é uma regrinha aqui que faz parte do acréscimo do S para he, she ou it. E a outra regrinha é que quando um verbo for terminado em S, SH, CH, X, maioria dos casos de Z e O, a gente, ao invés de acrescentar apenas o S da regra geral, a gente acrescenta ES. Então, são as três aqui mais importantes para a gente observar. Regra geral, acréscimo do S. Y precedido de consoante. Se antes do Y, final do verbo, tiver uma consoante, a gente tira o Y e coloca IES. Ou se o verbo for terminado em S, SH, CH, X, Z e O, a gente acrescenta ES ao final, aí o sufixo no verbo. Então, nós temos aqui, sobre o presente simples, algumas frases para a gente fazer as modificações. Por quê? As frases estão todas referentes ao pronome I, que sou eu.
Então, quando a gente modifica o pronome que pede aqui no enunciado da questão 2 para fazer as modificações necessárias no pronome, no verbo, então, quando a gente muda o pronome para um amigo, que é ele, passa a ser he. Então, foi feita aqui a modificação do pronome I para o pronome he. Então, se eu mudei os pronomes I de todas as frases para o pronome he, que é ele, então os verbos também precisam ser modificados, porque eu acabei de falar sobre as regrinhas que para he, she ou it é preciso ter o acréscimo do S na forma afirmativa. Então, vamos observar a finalização do verbo e fazer a modificação. No caso da número 1, o verbo brush, que é escovar, é terminado em SH. Então, aqui a regrinha para SH, verbos terminados em SH, é acrescentar ES. Então, por isso, acrescentei a S ao verbo brush. Então, fica he brushes, ele escova. Aqui eu mudei o adjetivo possessivo my para his, porque my era sobre mim, né? Eu estava falando eu escovo meu cabelo, e eu mudei para ele escova seu cabelo, que é o cabelo dele, né? Equivalente a ele, então o adjetivo possessivo his. Então fica he brushes his hair. Na número 2, he, o verbo é have. No caso do verbo have, que é o verbo ter, no presente simples, ele tem uma forma específica. Para he, she ou it, ele passa a ser has, H-A-S, has. Então, mudou aí para he has breakfast. Então, mudamos o pronome e o verbo. Na número 3, o pronome I passou a ser he, e o verbo da frase é o verbo read, que é o verbo ler. No caso do read, ele não é terminado em S, SH, CH, X, E e O, e nem é terminado em Y. Então, se os verbos não têm essas finalizações, ele segue a regra geral, que é a regrinha do acréscimo do S. Então, he reads a newspaper. Ele lê um jornal. Na número 4, then I brush my teeth. É a mesma estrutura da questão número 1. Então, then he brushes his teeth, que aí ele escova seus dentes. Na número 5, he, o verbo é take, que é tomar, nesse caso, tomar banho. Então, se o verbo é terminado em E, não tem nenhuma regrinha terminada em E, ele segue a regra geral, que é o acréscimo do S. Então, passa a ser he takes a shower. Número 6, I get, fica he gets, acrescenta apenas o S, he gets dressed, ele se veste. Número 7, I get up, fica he gets up, acrescenta o S no get. E a última, número 8, I wake up, fica he wakes up, acrescenta o S. Então, as regrinhas de presente simples da forma afirmativa, as principais são estas. Então, a regra geral é o acréscimo do S, e para acrescentar este S, é preciso observar a finalização dos verbos aí, para ver se vai seguir a finalização do ES ou do IES. Na página 95, nós temos aqui um school schedule, que é uma rotina escolar, né? Como se fosse um quadro de horários. Aí nós temos os horários na primeira coluna. Na segunda nós temos Monday, com os nomes das matérias. Monday aí é segunda-feira. Então, referente à segunda-feira, nós temos History, que é história, Geography, geografia, Português, português. Depois, Mathematics, que é matemática, e Art, que é artes. Então, as matérias aí referente a cada dia da semana. Nós temos na segunda coluna as matérias referentes a Tuesday, que é terça-feira, Science, ciências, English, inglês, Mathematics, matemática, Physical Education, educação física, e Português, português. Na quarta-feira nós temos Wednesday, que é quarta, History, português, Mathematics, Mathematics e Physical Education. Aí nós temos quinta-feira, Thursday, Science, Geography, Português, Mathematics, Religion. E sexta-feira, Friday, nós temos English, Português, Art, Physical Education e Português.
Então, nós temos aqui um quadro de horários e nós vamos responder as questões sobre ele. Na questão número 3 está dizendo: complete as frases abaixo a partir do quadro acima, referente aos horários da estudante Mary. Na número 1 está dizendo: Mary has English classes on. Está dizendo que Mary tem aulas de inglês quais dias? Deu a opção de 2 dias aí. Eu já deixei no quadro aqui destacado na cor amarela as aulas de inglês. Então, as aulas de inglês acontecem aqui Tuesday, que é terça-feira, e Friday, que é sexta-feira. Então, completo com Tuesday e Friday. Na questão número 2 está dizendo Mary's English class on Tuesday is at. Está falando que as aulas de inglês de Mary na terça-feira são que horas? As aulas de inglês. Ou a aula de inglês de Mary na terça-feira é que horas? Então, já destaquei em amarelo aqui também. Na terça-feira, a aula de inglês acontece às 7h50. At 7:50. Na questão número 3, está dizendo Mary has Portuguese classes every day. Está dizendo, Mary tem aulas de português todo dia, except exceto nos. Então, se tem aula de português aqui em verde, está destacado em verde no quadro de vocês, tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, vai ser exceto quais dias? Então, sábado e domingo. Então, Saturday and Sunday. Sábado e domingo, que não tem aula de português nos dias no caso, né, os 2 dias aí, fim de semana. Na semana, todos os dias tem aula de português. Na número 4, Mary has, falando que Mary tem, e na frente tem classes on Tuesday and Thursday. Aulas na terça e na quinta, as aulas da terça-feira e da quinta-feira. Então, eu destaquei em rosa que tem a mesma aula. Tem a mesma aula que tem na terça, tem na quinta. Tem Science, que tem na terça e na quinta. Tem Mathematics na terça e na quinta. E tem português na terça e na quinta. Então, são as 3 aulas que tem nos 2 dias. Então, fica aqui Science, Português and Mathematics. Tem inglês aqui na terça, mas na quinta não tem inglês. Então, não tem como colocar inglês, porque não repete aqui na quinta-feira. Então, são só estas 3. Na questão número 4, está pedindo complete as frases de acordo com o desenho. Nós temos número 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que está dizendo aqui abaixo. No primeiro parênteses, he brushes his teeth. Eu já falei lá acima que ele escova seus dentes. Então, é número 1, ele está escovando os dentes, número 1 dentro do parênteses. Segundo parênteses, he studies geography every day. Está falando que ele estuda geografia todo dia. A parte aqui que tem um globo e tal, referindo aqui ao estudo de geografia, é a imagem 4. Então, 4 dentro do parêntese. Terceiro parêntese, it's time to have lunch. É o momento de almoçar. Have lunch não é lanchar, tá? Have lunch é almoçar. Então, é o momento de almoçar. Questão, a imagem número 2. E sobrou aí a última, it's time to wake up. É hora de levantar. É o momento aqui, imagem 3, que ele está levantando da cama. Então, a sequência correta ficou 1, 4, 2, 3. Finalizamos assim a correção da semana 4 do PET volume 2 do 7º ano. Lembrando que os assuntos das semanas 3 e 4, que é o passado simples e o presente simples, são conteúdos que precisam ser aprofundados em sala.